Meu filho sorriu para mim naquele dia e ofereceu um chocolate quente, mas havia algo nos seus olhos que gritava perigo. Aquele sorriso não era de amor. Era de alguém que não queria que eu sobrevivesse ao próximo gole. Meu nome é Mariana, tenho 48 anos, e vou contar uma história que mudou completamente minha forma de entender a maternidade, o amor e a escuridão que pode existir dentro das pessoas que você criou com suas próprias mãos. Se você quer ouvir histórias como essa, histórias chocantes, perturbadoras, mas reais, se inscreva no meu canal agora. Prometo que você não vai conseguir parar de ouvir. E aproveito para pedir um favor. Deixe nos comentários de onde você está me ouvindo neste momento. Está no trabalho? Em casa? Na rua? Estou genuinamente curioso para saber. Mas vamos à história que vai mexer com você. Tudo começou em uma terça-feira comum. Nada de especial naquele dia. Meu marido Roberto estava assistindo o noticiário na sala. Eu estava na cozinha folheando uma revista, enquanto esperava o café ficar pronto. E então Lucas chegou. Lucas é meu filho. Ele tinha 28 anos naquela época. Era um homem bonito, bem vestido, com aquele ar de confiança que vem de quem nasceu em berço de ouro. Sim, nós tínhamos posses, e talvez isso tenha sido parte do problema. Lucas tinha tudo. Uma vida confortável, um trabalho decente, uma esposa bonita chamada Helena. Tudo o que alguém poderia desejar. Mas naquela tarde, quando ele entrou pela porta com um sorriso que eu depois perceberia era forçado, algo dentro de mim, aquele sexto sentido que toda mãe tem, começou a soar um alarme. "Oi, mãe", disse ele, com aquela voz morna que ele havia desenvolvido nos últimos anos. Houve um tempo em que Lucas vinha conversar comigo sobre suas coisas. Sobre seus medos, seus sonhos, seus sentimentos. Mas fazia anos que nossos relacionamentos havia se tornando superficial. Beijos rápidos quando se encontrávamos. Conversas sobre clima e noticiários. Nada profundo, nada real. "Oi, meu filho", respondi, levantando-me para abraçá-lo. Ele me abraçou, mas senti uma rigidez em seu corpo. Uma tensão, como se ele estivesse se obrigando a fazer aquilo. "Trouxe algo para você", disse Lucas, com um sorriso que agora eu reconheço como completamente falso. Ele estendeu uma xícara com um líquido marrom escuro e fumegando. "Chocolate quente, seu favorito. Eu fiz com leite integral, aquele jeito que você gosta." Parei por um segundo. Lucas fazer chocolate quente para mim? Aquilo era incomum. Muito incomum. Meu filho não era o tipo de pessoa que fazia gestos carinhosos assim. Ele já tinha deixado claro, de várias formas, que considerava a vida doméstica de nossa mãe um pouco outdated e sem graça. Mas ali estava ele, oferecendo-me um chocolate quente. Peguei a xícara com cautela. E foi naquele momento que percebi. O cheiro. Existem certos cheiros que você nunca esquece. O cheiro de sua mãe. O cheiro de seu bebê recém-nascido. E existem cheiros que seu corpo intuitivamente reconhece como perigosos. O chocolate quente tinha um cheiro que não era certo. Havia algo químico nele. Algo que não deveria estar ali. Trouxe a xícara perto do meu rosto, fingindo que ia beber, enquanto secretamente a cheirava. Sim, aquilo era definitivamente estranho. Havia uma camada de um odor que não conseguia identificar exatamente, mas que meu cérebro, mesmo que involuntariamente, registrou como tóxico. Meu coração acelerou. Não o aceleramento normal de estar perto de seu filho. Era um aceleramento diferente. Era medo. "Lucas", disse eu, tentando manter minha voz calma. "Você parece cansado. Tudo bem com você?" "Tudo certo, mãe", respondeu ele. Mas seus olhos não encontravam os meus. Ele estava olhando para a xícara na minha mão. Esperando. Apenas esperando que eu bebesse. "Sabe o quê?" Continuei, toda a minha experiência como mãe me guiando por instinto naquele momento. "Estou um pouco com dor no estômago hoje. Acho que vou deixar o chocolate para depois." "Mas que gentil da sua parte trazer." Lucas piscou. Literalmente piscou, como se estivesse processando um erro em um programa de computador. "Mas mãe", disse ele, e havia urgência em sua voz agora.
É melhor beber enquanto está quente. Você sabe como é chocolate quente e frio. Fica horrível. Você tem razão, respondi, caminhando em direção à cozinha. Vou apenas pegar um pouco de açúcar e já volto para beber. Prometo. Eu vou com você, disse Lucas, levantando-se. Não, fica aqui. Respondi rapidamente, talvez muito rapidamente. Vou ser rápida, só 1 segundo. Entrei na cozinha e meu coração estava disparado. Minha mente estava girando. Havia muitas hipóteses passando pela minha cabeça, mas havia uma que dominava todas as outras. Algo estava errado com aquele chocolate. Coloquei a xícara na bancada e respirei fundo. Talvez estivesse sendo paranoica. Talvez fosse apenas um chocolate quente comum e eu estava desenvolvendo uma paranoia irracional. Mas não. Aquele cheiro havia sido real. Aquele odor químico não era normal. Virei-me e descobri que Lucas havia seguido silenciosamente até a porta da cozinha. Ele me observava com aquele olhar que não conseguia compreender completamente. Por que você não quer beber o chocolate, mãe? Perguntou ele. E havia algo na forma como ele disse aquilo que me fez perceber que ele já sabia que eu desconfiava. Naquele momento tudo mudou. Tudo se transformou. Porque naquele instante, eu soube. Eu soube com cada fibra do meu corpo que meu próprio filho havia trazido algo para mim que não era feito com amor. E foi naquele momento que meu instinto maternal, aquele mesmo que me fez acordar quando era bebê dormindo, apenas ao ouvir seu choro, aquele que me fez protegê-lo de todo perigo durante toda a sua vida, me sussurrou a verdade mais horrível que uma mãe pode ouvir. O silêncio entre mim e Lucas naquela cozinha durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu podia sentir seu olhar queimando em mim, esperando por uma resposta que confirmasse minhas suspeitas. Mas eu não podia deixar que ele visse o medo. Não naquele momento. Não quando eu estava começando a entender o que estava realmente acontecendo. Você sabe como é. Respondi a Lucas com um tom de voz que tentava ser casual, mas que soava forçado até para meus próprios ouvidos. Meu estômago anda sensível ultimamente. Talvez eu tenha comido algo que não combinava comigo no almoço. Lucas continuava me observando. Seus olhos se movimentavam entre meu rosto e a xícara que eu ainda segurava. Aquele chocolate quente, com seu vapor subindo lentamente, parecia estar se tornando o objeto mais importante do universo naquele momento. Entendo, disse ele finalmente, e havia uma decepção clara em sua voz. Mas fica quente enquanto você está aqui. Não deixa esfriar, tá bom? Claro, querido. Menti. E aquela foi talvez a mentira mais importante que já tinha contado na minha vida. Vou ficar de olho. Lucas saiu da cozinha e eu escutei seus passos se afastando em direção à sala. Meu coração continuava acelerado, mas agora havia uma sensação diferente. Não era mais apenas medo. Era adrenalina. Era a sensação de que eu estava em perigo e precisava agir rápido. Olhei para aquela xícara de chocolate em minhas mãos e soube que não podia deixá-la ali. Não podia permitir que Lucas voltasse e insistisse que eu bebesse. Não podia permitir que aquela substância, seja lá o que fosse, entrasse em meu corpo. Minha mente funcionava em overdrive. O que fazer? Jogar fora? Lucas perceberia se eu simplesmente despejasse no ralo. Ele estava em alerta, observando cada movimento meu. Esconder? Onde eu esconderia uma xícara de chocolate quente para que ele não encontrasse? E então veio a ideia. Não era perfeita, mas era a única coisa que fazia sentido naquele momento de puro pânico. Eu precisava trocar aquela xícara por outra. Mas não por uma vazia. Precisava ser por uma xícara com algo dentro. Algo que parecesse chocolate quente, mas que fosse seguro. E havia apenas uma pessoa que tinha uma xícara similar naquele exato momento. Roberto. Meu marido estava na sala assistindo o noticiário, provavelmente com um café ou um chocolate em uma xícara similar. Eu precisava trocar. Precisava fazer com que Roberto tomasse aquele chocolate ao invés de mim, sem que ele soubesse, sem que Lucas visse. Meu estômago revirou ao pensar nisso. Eu estava considerando envenenar meu próprio marido? Mas não. Não era assim que funcionava. Lucas havia preparado aquilo especificamente para mim. Se Lucas tivesse querido envenenar Roberto, ele teria oferecido para meu marido. Mas ele não.
Ele ofereceu para mim. Porque, por alguma razão que eu não conseguia compreender completamente naquele momento, meu próprio filho queria me ver morrer. Aquela realidade me golpeou como um soco no estômago. Mas não havia tempo para processar emoções. Havia apenas tempo para sobreviver. Rapidamente, coloquei a xícara suspeita em cima do balcão da cozinha, bem onde Lucas haveria se voltasse. Caminhei para a sala com passos lentos, deliberadamente lentos, como se nada estivesse acontecendo. Roberto, querido, chamei, aproximando-me do meu marido que estava completamente focado na televisão. O seu café está frio? Eu posso fazer outro para você. Roberto levantou os olhos da tela e me olhou com aquele olhar confuso que os homens têm quando suas esposas falam coisas que não fazem sentido completo. Não, está bom, respondeu ele, levantando sua xícara branca com café com leite. Ainda está quente. Entendo, disse eu, e aqui vem a parte difícil. Mas você sabe como é. Deixa em cima da mesa e esfria. Que tal eu trazer um chocolate quente? Está delicioso, Lucas fez. Roberto me olhou com mais confusão agora. Eu estava agindo de forma estranha, e ele podia perceber. Mas ele não tinha ideia do quão desesperada eu realmente estava. Tá bom, disse ele finalmente, estendendo sua xícara para mim. Se você acha melhor. Peguei a xícara de café de Roberto, uma xícara branca simples, idêntica a muitas outras que temos em casa, e voltei para a cozinha com o coração acelerado. Minha mente estava girando. Se Lucas voltasse agora, se ele me visse fazendo isso? Coloquei rapidamente a xícara de café segura de Roberto onde a xícara suspeita tinha estado. Com as mãos tremendo, peguei o chocolate quente e o coloquei em cima da mesa da sala, bem ao lado de onde Roberto estava sentado, mas sutilmente. Não era óbvio, mas se alguém tivesse vindo da cozinha procurando pela xícara que havia deixado, ela estaria ali. Aqui está, disse eu para Roberto, minha voz mais estável do que meu corpo inteiro. Experimentar um pouco. Roberto pegou a xícara sem questionar muito, sua atenção voltada para a televisão. Ele levantou a xícara até seu rosto para beber, e naquele momento, congelei. Será que ele sentiria o cheiro estranho? Será que ele perceberia que algo não estava certo? Mas ele apenas bebeu um pequeno gole, fez uma careta porque era muito quente, e colocou a xícara de volta para esfriar um pouco. Respirei profundamente. A troca havia sido feita. Voltei para a cozinha e peguei a xícara de café de Roberto. Aquela que agora continha apenas café normal, sem nada tóxico, sem nada suspeito. Voltei para a sala e Lucas estava observando de perto. Você bebeu o chocolate? Perguntou ele imediatamente, seus olhos me rastreando como um predador rastreando sua presa. Ainda está muito quente, menti novamente, levantando a xícara de café. Estou bebendo isso enquanto espera esfriar um pouco. Você sabe como sou sensível ao calor. Lucas abaixou os olhos para a xícara que eu estava segurando. Eu o vi processar isso em seu cérebro. Ele havia visto uma xícara branca quando entrou na cozinha. Agora havia outra xícara branca. Eram iguais demais. O chocolate deveria estar em minhas mãos, não um café. Aquela xícara, disse Lucas, apontando para o chocolate quente que estava ao lado de Roberto. É aquela que você deixou na cozinha? Sim, confirmei, e minha voz soava estranhamente calma, considerando que minha mente estava à beira de um colapso nervoso. Eu trouxe para tomar aqui enquanto vejo a televisão com seu pai. Havia algo nos olhos de Lucas que mudou naquele momento. Era como se ele percebesse que havia algo errado, mas não conseguisse exatamente identificar o quê. Ele olhava para a xícara, depois para mim, depois para Roberto, tentando processar se seu plano havia funcionado ou não. Bom, disse Lucas finalmente, e havia uma tensão na sua voz agora. Aproveita. Ele saiu da sala e subiu as escadas em direção ao quarto dele. Eu escutei a porta fechar com força. Apenas então, apenas quando tinha certeza de que Lucas tinha ido embora e não podia me ouvir, deixei as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Os próximos 10 minutos foram os mais longos da minha vida. Eu estava sentada naquele sofá, fingindo assistir televisão, enquanto meu marido ocasionalmente levava a xícara com o chocolate suspeito até os lábios. Cada vez que ele fazia isso,
Meu coração disparava. Cada pequeno gole que ele tomava era como uma bomba de tempo que eu havia ativado. Eu não queria que ele bebesse aquilo, mas eu também não podia deixar que Lucas percebesse que algo estava errado. Se eu gritasse para Roberto colocar a xícara para baixo, tudo desabaria. Lucas saberia que eu havia descoberto o plano. E se Lucas percebesse que eu sabia, ele tentaria novamente. Provavelmente comigo desta vez, sem a possibilidade de uma troca rápida para a salvação. Era um dilema impossível. Deixar meu marido beber o veneno para me salvar, ou revelar minha descoberta e colocar a gente em perigo ainda maior. Mas enquanto estava ali, observando Roberto beber pequenos goles enquanto ria de uma piada de algum apresentador de televisão, uma realidade terrível começou a descer sobre mim. Esta não era uma situação que resolveria por si mesma. Isto não era um pesadelo do qual eu acordaria. Isto era real. Meu próprio filho havia trazido veneno para minha casa com a intenção clara de me matar. Roberto continuava bebendo. Pequeno gole. Mais um gole. A xícara estava ficando progressivamente mais vazia. 7 minutos se passaram. Depois 8. E foi quando começou. Roberto de repente fez uma careta. Uma careta que não era apenas porque a bebida estava quente demais, ou porque não gostava do sabor. Era uma careta de dor. Seu corpo se movimentou, como se estivesse tentando se livrar de algo que havia entrado em suas veias. Roberto? Chamei, e minha voz saiu estranhamente aguda. Tudo bem? Respondeu ele, levantando a mão para sua garganta. Estranho. Está um gosto muito amargo na minha boca, como se tivesse alguma coisa queimando na minha garganta. Naquele momento, meu instinto foi gritar. Gritar tudo, avisar Roberto, chamar por ajuda. Mas não, eu não podia, porque Lucas estava no andar de cima e poderia descer a qualquer momento. E se Lucas percebesse que Roberto estava tendo uma reação, ele saberia que havia algo errado. Ele saberia que eu havia trocado as xícaras. Talvez seja algo que comeu. Menti. Mas havia desespero em minha voz agora. Seu estômago está sensível? Não, não é o estômago, disse Roberto. E ele estava começando a se mover desconfortavelmente no sofá. É mais na garganta. Como se tivesse fogo. Ele colocou a mão na garganta novamente. Isso não é normal. 10 segundos depois, Roberto levantou-se do sofá. Não com leveza, com dificuldade. Seus movimentos eram descoordenados. Mariana, disse ele, e havia medo em sua voz agora. Algo está errado comigo. Eu não estou me sentindo bem. Vamos para a cozinha, disse eu rapidamente, levantando também. Vou pegar um copo de água. Mas quando Roberto levantou, ele cambaleou. Literalmente cambaleou como se tivesse bêbado, mas nós dois sabíamos que ele não tinha tomado nenhuma bebida alcoólica. Apenas aquele chocolate. Tontura, murmurou ele, suas mãos procurando por algo para se segurar. Mariana, eu estou tonto. Ele deu alguns passos em direção à cozinha, mas seu corpo não estava obedecendo seus comandos da forma que deveria. Eu corria atrás dele, meu corpo inteiro vibrando de pura adrenalina e horror. Quando chegamos à cozinha, Roberto foi direto para a pia. Havia uma cor estranha em seu rosto agora. Não era apenas o mal-estar normal de alguém que comeu algo que não combinava. Era algo muito mais grave. Sua pele havia adquirido um tom pálido, quase cinzento. Água, disse ele, sua voz saindo diferente agora. Havia uma textura estranha nela, como se sua língua não estivesse funcionando corretamente. Preciso de água. Peguei um copo e enchi com água da torneira. Roberto o levou à boca com as 2 mãos, porque uma só não era suficiente. Ele estava tremendo. Roberto! Comecei, minha voz tremendo. Quando você começou a se sentir assim? Alguns minutos, respondeu ele entre goles de água. Logo depois de beber aquele chocolate. Por quê? Você sabia que havia algo nele? Naquele momento eu teria explicado, teria contado tudo, mas não havia tempo. Porque Roberto de repente se inclinou sobre a pia, suas mãos agarrando as bordas como se quisesse que o chão desaparecesse. Seus olhos ficaram vidrados. Ele começou a fazer sons estranhos,
sons que vieram de um lugar profundo em seu peito. Seu corpo inteiro começou a convulsionar levemente. Não, sussurrei. Não, não, não. Por favor, não. Mariana, disse Roberto, sua voz agora baixa e rouca. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou... E foi quando ele desabou. Literalmente, desabou. Seu corpo caiu na minha direção e eu o peguei. Meu corpo inteiro, não sendo forte o suficiente para suportar seu peso completo. Nós caímos os dois no chão da cozinha, Roberto inconsciente ou muito próximo disso, seus olhos piscando aleatoriamente. Foi naquele momento que eu gritei. Gritei como nunca havia gritado antes. Gritei de forma primitiva, de uma forma que vinha de um lugar dentro de mim que não sabia que existia. Um grito de uma mãe que havia acabado de perceber que seu próprio filho havia envenenado seu marido. Um grito de pura horror. Ajuda! Gritei. Alguém chama a ambulância. Roberto! Meus gritos ecoaram pela casa. Eu escutei passos rápidos descendo as escadas. Lucas apareceu na porta da cozinha, seu rosto expressionando choque e algo mais. Algo que se parecia com... satisfação? Ou era apenas paranoia minha? Mas não havia tempo para questionar. Roberto estava desmaiado em meus braços, seu corpo pesado e inerte, e eu não sabia se ele continuaria vivo. A ambulância chegou em menos de 10 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Os paramédicos entraram pela porta correndo com a maca, e eu estava ali no chão da cozinha segurando Roberto, que permanecia inconsciente, seu corpo tremendo involuntariamente. Seu rosto havia adquirido uma cor que me aterrorizava. Um tom de azul pálido que não era natural, não era humano. Ele bebeu algo? Perguntou um dos paramédicos enquanto eles o colocavam rapidamente na maca. Sim, respondi, minha voz saindo em soluços. Um chocolate quente. Mas havia algo errado com ele. Havia um cheiro estranho. Eu não bebi, mas meu marido bebeu. Os paramédicos trocaram olhares. Aquele tipo de olhar que diz tudo sem precisar de palavras. O tipo de olhar que diz envenenamento. Nós precisamos de uma amostra, disse um deles. Onde está a xícara? Meus olhos procuraram pela cozinha e encontraram a xícara branca ainda na mesa, com um pouco do chocolate quente dentro dela, agora começando a esfriar. A xícara que Lucas havia preparado com o veneno dentro dela. A xícara que teria me matado se eu a tivesse bebido. Enquanto os paramédicos colocavam Roberto dentro da ambulância, levei a xícara com eles. Uma delas a colocou em um saco de plástico para evidência. Ele olhou para mim com uma expressão séria. Você acha que alguém envenenou seu marido propositalmente? Perguntou o paramédico, e havia peso naquela pergunta. Eu não consegui responder, porque confessar aquilo significava dizer que meu próprio filho havia feito isso. E mesmo após tudo o que havia acontecido, mesmo após ter entendido que Lucas havia tentado me matar, havia uma parte de mim que ainda não conseguia simplesmente falar as palavras em voz alta. Meu telefone tocou. Era uma ligação da polícia. Aparentemente, um dos paramédicos havia feito uma chamada relatando suspeita de envenenamento, e as autoridades queriam falar comigo na emergência. 40 minutos depois, eu estava na sala de espera do hospital, cercada por policiais e detetives. Uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos presos e um notebook, estava me fazendo perguntas. Então você trocou a xícara sem que o seu filho visse? Perguntou ela. Sim, confirmei. Meu instinto me disse que havia algo errado. E você colocou a xícara com a substância suspeita nas mãos de seu marido? Aquela pergunta me atingiu como um soco. Tecnicamente, sim. Eu havia feito isso. Mesmo que minha intenção fosse me salvar, eu havia indiretamente envenenado Roberto. Eu não sabia o que fazer, disse eu, minhas lágrimas começando novamente. Era ou eu ou ele. E quando você tem um segundo para pensar, você não consegue raciocinar corretamente. Os médicos chegaram então. Um deles, um homem de cerca de 50 anos chamado Dr. Silva, tinha resultados do sangue de Roberto. Encontramos uma substância tóxica no sangue de seu marido, disse ele,
apontando para um gráfico que eu não conseguia compreender. É um veneno muito específico. Não é algo que você consegue em qualquer lugar. Isso foi claramente administrado de forma intencional. Os policiais começaram a fazer perguntas mais diretas agora. Você conhece alguém que teria razão para envenenar seu marido? Perguntou a detetive. Respirei fundo. Este era o momento. Este era o momento em que eu teria que dizer o nome do meu filho em voz alta, admitindo que ele havia tentado cometer um crime tão horrível. Meu filho, Lucas, disse eu, e as palavras saíram como se estivessem queimando minha boca. Ele foi quem trouxe o chocolate. A expressão dos policiais mudou instantaneamente. Havia sido feita uma acusação clara. Uma mãe havia acusado seu próprio filho de tentativa de homicídio. Nós vamos precisar interrogá-lo, disse a detetive, já pegando seu telefone. Qual é o endereço de Lucas? Dei o endereço de Lucas e Helena. Dentro de 1 hora, policiais chegaram lá. E dentro de 2 horas, Lucas estava sendo trazido para a delegacia em algemas. Quando os policiais retornaram e me informaram que Lucas havia sido preso, eu não soube exatamente o que sentir. Alívio? Sim, mas também culpa. Também vergonha. Também uma dor que era quase física. Porque nada daquilo fazia sentido. Meu filho. Meu próprio filho. Helena, a esposa de Lucas, apareceu no hospital horas depois, em estado de choque completo. Quando me viu, ela simplesmente começou a chorar. Mariana, disse ela, sua voz quebrada. Eu não sabia. Eu juro que não sabia o que Lucas estava planejando. Ele nunca disse nada sobre isso. Você está bem? Perguntei porque mesmo no meu horror, havia um espaço em meu coração para preocupação com essa jovem mulher. Não, respondeu Helena. Nada disso está bem, como meu marido. Como ele fez algo assim? Como ele é capaz? Nós ficamos ali. 2 mulheres conectadas pelo pior tipo de horror familiar, tentando entender um homem que havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Os testes continuaram. O Dr. Silva confirmou que Roberto estava recebendo o antídoto apropriado e que, embora tivesse tido uma reação severa à toxina, ele provavelmente sobreviveria. A palavra provavelmente ecoou em minha mente, porque significava que havia ainda uma chance de que ele não sobrevivesse. Mas conforme as horas passaram, Roberto começou a melhorar. Seu nível de consciência aumentou. Seus olhos começaram a focar. E quando ele acordou completamente, a primeira coisa que fez foi procurar por mim. Mariana, disse ele, sua voz ainda fraca. O que aconteceu? Por que estou aqui? Naquele momento tive que contar a ele. Tive que explicar que seu próprio enteado havia tentado envenená-lo. Tive que ver o horror se instalar no rosto do homem que amei por 25 anos. E naquela sala de hospital, cercada por máquinas que bipavam, e pela realidade desoladora de que minha própria família havia tentado me matar, eu finalmente entendi que nada na vida seria nunca mais o mesmo. A sala de interrogatório era aquele tipo de lugar que você vê em filmes de crime. Cinza, fria, com uma mesa metálica e cadeiras desconfortáveis. Lucas estava ali, do outro lado de um vidro, com um advogado ao seu lado. Um homem de terno caro que havia chegado misteriosamente poucas horas após sua prisão. Dinheiro. Sempre dinheiro. Sempre alguém para ajudar quando as coisas desabam. A detetive que havia falado comigo no hospital, cuja placa dizia ser delegada Martinez, estava conduzindo o interrogatório. Eu estava no outro lado do vidro, observando. Roberto estava em casa se recuperando, mas eu não conseguia ficar longe daqui. Eu precisava entender. Precisava ouvir de Lucas porque ele havia tentado me matar. Lucas, começou a delegada Martinez, sua voz medida e profissional. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Você entende seus direitos? Lucas assentiu, mas não disse nada. Seus olhos estavam fixos em algum ponto na parede, como se não conseguisse estabelecer contato visual com ninguém. Por que você trouxe um chocolate quente envenenado para sua mãe? Perguntou a delegada diretamente. Lucas continuou em silêncio. Seu cliente precisa responder, senhor advogado, disse a delegada, olhando para o homem do outro lado. Meu cliente não está obrigado a responder perguntas sem meu aconselhamento.
respondeu o advogado, seu tom arrogante. Mas então Lucas levantou a mão. Tudo bem, disse ele, sua voz saindo fraca. Eu posso falar. O advogado olhou para ele com desaprovação, mas Lucas o ignorou. Por quê? Perguntou a delegada novamente. Lucas respirou fundo. Durante um momento, apenas sua respiração era audível na sala. Porque eu preciso de dinheiro, disse ele finalmente. Muito dinheiro. Agora. As palavras dele chegaram até mim através do vidro, e senti como se o ar tivesse sido sugado do meu peito. Meu próprio filho havia tentado me matar pelo dinheiro? Pelo dinheiro que eu teria deixado para ele? Que tipo de dinheiro? Perguntou a delegada. Eu devo, começou Lucas, e sua voz começou a ficar mais instável. Eu devo muito, para pessoas muito perigosas. A delegada se inclinou para a frente. Que tipo de débito? Apostas, respondeu Lucas, e naquela palavra havia uma tonelada de vergonha e desespero. Apostas esportivas, jogos online, casinos, tudo. Perdi tudo. Meu estômago revirou. Lucas tinha uma viciação em jogos? Como eu não sabia disso? Como? Como mãe dele eu não havia percebido? Quanto você deve? Perguntou a delegada. 600 mil reais, respondeu Lucas. E quando ele disse aquele número, até o advogado fechou os olhos como se estivesse tendo um momento de desespero próprio. 600 mil reais. Era uma quantia impossível. Era a quantia que podia destruir uma pessoa. A quantia que podia fazer alguém fazer coisas impensáveis. A quantia que podia transformar um filho em um criminoso desesperado. E você sabia que sua mãe tinha uma herança considerável? Perguntou a delegada. Lucas assentiu lentamente. Minha avó morreu há 2 anos. Deixou tudo para minha mãe. Eram 2 milhões de reais. Eu sabia que, eventualmente, quando minha mãe morresse, aquele dinheiro seria para mim. Para mim e meu irmão mais jovem, se ele ainda estivesse vivo. Espera, irmão? Lucas nunca havia mencionado um irmão para mim recentemente. Mas conforme as peças começavam a se montar, lembrei-me. Havia um irmão mais jovem, Thomas. Ele havia morrido quando tinha apenas 14 anos, em um acidente de carro. Fazia quase 15 anos agora. Aquele era um tópico que a família não discutia muito. Era uma dor muito grande. Então você decidiu não esperar, disse a delegada, seu tom acusador. Você decidiu acelerar o processo e matar sua mãe para herdar o dinheiro agora? Sim, respondeu Lucas, e havia quase alívio em sua voz por finalmente estar confessando. Os caras que eu devo o dinheiro, eles ameaçaram me matar, literalmente. Eles disseram que tinham até o final do mês para pagar. Então eu pensei, se minha mãe morresse, eu poderia herdar o dinheiro, pagar meus débitos e começar de novo. E sua esposa, Helena, sabia sobre isso? Lucas negou com a cabeça violentamente. Não, Helena não sabia. Ela estava furiosa comigo por causa das dívidas. Ela havia me dado um ultimato. Ou eu resolvia tudo, ou ela me deixava. Portanto, eu não podia contar para ela o que eu estava planejando fazer. Conforme Lucas continuava falando, a delegada começou a juntar mais detalhes. Havia pagamentos a casas de apostas online. Havia ligações de cobradores brutais. Havia um relacionamento que estava à beira do colapso porque Helena havia descoberto a extensão completa da adição e dos débitos de Lucas. Helena havia ameaçado o divórcio. E naquele contexto de desespero completo, Lucas havia desenvolvido um plano. Um plano que era tão terrível, tão horrível, que ele finalmente o executou. Você comprou o veneno? Perguntou a delegada. Sim, respondeu Lucas. Online. De um site que não deveria estar acessível, mas estava. Recebi pelo correio. E então, eu apenas esperei o momento certo. E quando foi o momento certo? Quando soube que meu pai não estaria em casa e que seria só minha mãe lá, respondeu Lucas. Eu calculei tudo. Sabia que minha mãe gostava de chocolate quente. Pensei que ela beberia sem questionar, que ela morreria rapidamente. E então eu fingiria que não sabia nada sobre aquilo. A frieza com a qual ele falava sobre isso era aterradora. Era como se estivesse descrevendo um plano de negócios, ao invés de descrever como havia tentado matar sua própria mãe.
Mas então, conforme ele continuava falando, algo mudou em seu rosto. Seus olhos começaram a ficar vermelhos. Sua voz começou a tremer. Mas quando minha mãe não bebeu, disse ele, sua voz quebrando. Quando ela não bebeu e eu percebi que algo havia dado errado, eu senti algo quebrar dentro de mim. Porque naquele momento, eu percebi o que eu estava prestes a fazer. O que eu realmente queria fazer era matar minha própria mãe. Ele quebrou então. Completamente. Lucas começou a chorar, seus ombros tremendo com soluços profundos. Eu sou um monstro, sussurrou ele. Eu sou um monstro completo. E naquela sala fria, do outro lado do vidro, enquanto ouvia meu filho confessar que havia tentado me matar, eu também comecei a chorar. Porque não havia mais nada a entender. O motivo era claro agora. Meu filho havia se tornado alguém que eu não reconhecia. Alguém que havia deixado a depressão, a adição e o desespero consumi-lo completamente até o ponto onde matar sua própria mãe parecia ser uma solução racional. As semanas que se seguiram após a prisão de Lucas foram as mais longas da minha vida. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Roberto havia se recuperado fisicamente, mas havia um silêncio pesado entre nós que não conseguíamos quebrar. Como você continua com a vida depois que descobre que seu próprio filho tentou matá-lo? Como você segue em frente sabendo que criou alguém capaz de tal horror? Passei horas, dias inteiros, questionando a mim mesma. Onde havia falhado como mãe? Qual era o momento exato em que eu havia perdido meu filho? Havia sinais que eu não vi? Havia conversas que não tivemos? Havia momentos em que eu poderia ter intervindo e impedido que tudo isso acontecesse? A culpa era avassaladora. Era como um peso físico que eu carregava nos meus ombros, tornando difícil até respirar. Cada memória de Lucas quando era criança, seus primeiros passos, seu primeiro dia na escola, o dia que o levei ao futebol, todas essas memórias haviam se corrompido. Haviam se transformado em evidências de que eu havia falhado em criar um ser humano decente. Durante a noite, eu ficava acordada na cama, ao lado de Roberto que dormia inquieto, e pensava sobre Thomas, meu filho mais jovem. Aquele que havia morrido aos 14 anos. Eu havia sido negligente com Lucas naquela época? Havia eu focado tanto em meu luto por Thomas, que não percebi que Lucas estava sofrendo também? Será que a morte de seu irmão havia deixado cicatrizes tão profundas que o levou a este ponto de desespero? Ninguém pode te preparar para descobrir que você criou uma pessoa que planejou sua morte de sangue frio. Nenhum livro de parenting, nenhuma conversa com outras mães, nenhuma terapia anterior poderia ter me preparado para esta realidade. Uma noite, meu telefone tocou. Era Helena, aquela jovem mulher que havia se casado com meu filho acreditando em um futuro brilhante, apenas para descobrir que estava casada com alguém que tinha uma adição destrutiva e um coração capaz de traição. Mariana, disse ela, sua voz saindo entre soluços. Posso ir te visitar? Eu preciso falar com você. Meu primeiro instinto foi dizer não. Porque ver Helena significaria ver o rosto da realidade. Significaria ter que lidar com outra pessoa que havia sido destruída por Lucas. Tudo bem, respondi de qualquer forma. Helena chegou 1 hora depois. Quando abri a porta, ela praticamente desabou em meus braços. Essa jovem mulher de 26 anos que havia sonhado em ter uma vida normal com meu filho estava completamente destroçada. Eu não sabia, disse ela repetidamente, como se repetindo aquelas palavras pudesse mudar o fato de que ela havia estado casada com um homem que havia tentado envenenar sua mãe. Mariana, eu juro que não sabia que Lucas estava planejando isso. Se eu tivesse sabido, eu não sei o que eu teria feito, mas eu teria feito algo. Sentamos no sofá juntas e Helena me contou tudo. Sobre como Lucas havia mentido para ela sobre a extensão de suas dívidas de jogo. Sobre como ele havia prometido que entraria em reabilitação, mas nunca havia de fato ido. Sobre como ele havia se tornado uma pessoa diferente. Alguém que ela não reconhecia, conforme o desespero havia crescido dentro dele. Ele havia me dito que se algo acontecesse com você, disse Helena,
seu rosto ficando ainda mais pálido, que ele poderia resolver nossos problemas, que haveria dinheiro vindo. Eu pensei que ele estava se referindo a algum bônus no trabalho ou algo assim. Nunca em 1 milhão de anos eu teria imaginado que ele estava planejando. Você não podia saber, interrompi. Porque alguma parte de mim, a parte que ainda era mãe e mulher e ser humano, não podia colocar a culpa disso nos ombros daquela jovem mulher também. Lucas fez suas próprias escolhas. Mas isso é o problema, disse Helena, e havia uma tonalidade acusadora em sua voz agora. Não dirigida a mim, mas dirigida ao mundo em geral. Nós temos de escolher vê-lo como completamente mau, como um monstro. Mas quando você está casado com alguém, você vê além disso. Você vê as partes dele que estão sofrendo. E eu vi Lucas sofrer. Vi ele em desespero. E eu simplesmente não consegui salvá-lo. Naquela noite, Helena e eu choramos juntas. Duas mulheres destruídas pelo mesmo homem, tentando processar como alguém que amávamos havia se tornado alguém que cometeríamos um crime tão horrível. Ele teve que lidar com a morte de Thomas, disse eu lentamente, como se estivesse percebendo aquilo pela primeira vez completamente. Ele perdeu seu irmão, e eu acho que eu estava tão perdida no meu próprio luto que não percebi que Lucas também estava perdido. Isso não o desculpa, disse Helena. Não, concordei. Absolutamente não. Mas também havia uma verdade mais complicada. Uma verdade que os sistemas de justiça frequentemente ignoram. Meu filho não era apenas um criminoso. Era também uma vítima. Uma vítima de depressão não tratada, de adição não tratada, de trauma não processado de perder um irmão, de uma mãe que estava tão imersa em sua própria dor que não viu seu filho se afogando. Nos dias que se seguiram à visita de Helena, eu comecei a processar aquilo de forma diferente. Não estou dizendo que perdoei Lucas. Não estava. Mas comecei a entender que havia nuances aqui. Havia falhas sistêmicas. Havia uma família que não havia se comunicado apropriadamente após uma tragédia. Havia um jovem que nunca havia recebido ajuda psicológica adequada. E enquanto isso não desculpava suas ações, isto significava que talvez, apenas talvez, eu não era completamente responsável por quem ele havia se tornado. Que minha culpa maternal, embora apropriada em certos aspectos, estava me destruindo de uma forma que não era saudável. Helena retornou para a terapia. Ela começou um processo de divórcio. E pela primeira vez, eu comecei a procurar por terapia também. 6 meses. Levou 6 meses para eu reunir coragem suficiente para visitar Lucas na prisão. 6 meses de terapia, de processar minha culpa, de tentar entender como a mãe que cria um filho vai visitar esse filho que tentou envenená-la. Mas havia perguntas que precisavam de respostas. Havia um entendimento que precisava acontecer. Não para absolver Lucas, mas para que eu pudesse seguir em frente com minha própria vida. O presídio era exatamente como imaginei. Cinzento, frio, desprovido de qualquer humanidade. Passei por detectores de metal, por revistas intrusivas, por uma série de procedimentos que me fizeram sentir como se eu também estivesse sendo punida. E de certa forma, talvez estivesse. Quando Lucas entrou na sala de visitas, acorrentado, usando um uniforme cinza, eu quase não o reconheci. Seu rosto havia mudado, havia perdido peso. Seus olhos tinham uma qualidade vazia que me assustou. Este era meu filho, mas era um filho que eu nunca havia visto antes. "Oi, mãe", disse ele, sua voz saindo fraca e sem esperança. Nós nos sentamos do lado oposto de uma mesa, dividida por uma barreira de vidro. Havia telefones para comunicação, sistemas para garantir que não houvesse troca de contrabando. Nós estávamos em uma bolha de proximidade sem realmente estar próximos. Eu precisava vir. Comecei, e minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Eu precisava te perguntar por quê, Lucas. Por que você realmente fez isso? Lucas olhou para a mesa durante um longo tempo. Tão longo que comecei a pensar que ele não responderia. Porque eu odeio você, disse ele finalmente. E aquelas palavras foram como uma facada. Eu respirei fundo. Havia preparado para essa possibilidade. Mas nada te prepara para ouvir seu próprio filho dizer que ele te odeia. Por quê? Perguntei. Porque você nunca me viu, respondeu Lucas.
e sua voz começou a ficar mais forte, mais emotiva. Meu inteiro vida, tudo que você via era Thomas. Thomas era o bom filho. Thomas era o filho que você amava. Eu era apenas o outro filho, o que sobrou. Meu coração começou a bater mais rápido. Porque havia verdade naquilo, uma verdade que eu não queria reconhecer. Quando Thomas morreu, continuou Lucas, e agora sua voz estava quebrando. Era como se você tivesse morrido também. Você se trancou em seu quarto. Você chorasse o dia inteiro. E eu estava ali, tentando lidar com o fato de que meu irmão havia se ido, tentando ser forte para minha família. E você nem sequer me viu. Você apenas desapareceu, para dentro de si mesma. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto agora. Eu tinha 13 anos quando Thomas morreu, disse Lucas. Eu era apenas uma criança, e não havia velório, não havia terapia, não havia nada. Você simplesmente esperava que eu continuasse vivendo como se meu irmão ainda estivesse ali, como se meu mundo não tivesse desabado. Naquela sala de prisão, eu comecei a chorar também, porque ele tinha razão. Após a morte de Thomas, eu havia me perdido completamente no luto. Roberto havia tentado me ajudar, mas eu era incapaz de sair daquele poço. E Lucas, meu Lucas, havia ficado sozinho para lidar com sua própria dor enquanto sua mãe havia desaparecido emocionalmente. Depois que cresci, continuou Lucas, você ocasionalmente me comparava a Thomas. Você dizia coisas como Thomas teria sido mais responsável ou Thomas nunca teria feito algo assim. Você não percebia que cada vez que você dizia isso, você estava dizendo que Thomas era melhor. Que se tivesse que escolher entre nós dois, você escolheria dele. Que você sentia falta dele e que eu era apenas um substituto inferior. Lucas, eu nunca... Comecei, mas ele levantou a mão. Você não intencionava, disse ele, mas você fez. E ao longo dos anos, conforme eu crescia, aquele ressentimento apenas crescia também. Eu estava cansado de ser o filho que sobrou. Eu estava cansado de não ser visto. Eu estava cansado de competir com a memória de um irmão que nunca envelheceria, nunca falharia, nunca decepcionaria você. Então você tentou me matar? Perguntei. E havia raiva em minha voz agora. Não, respondeu Lucas rapidamente. Não, mãe. Eu planejei matar você por dinheiro. Mas quando chegou o momento, quando eu soube que você havia percebido que havia algo errado e havia trocado as xícaras, naquele momento, eu percebi algo. O quê? Perguntei. Que você realmente me amava, disse Lucas, e sua voz saiu como um sussurro. Porque uma mãe que não ama seu filho não se moveria tão rápido. Uma mãe que não se importasse não teria aquele instinto de proteção. E quando você trocou aquelas xícaras, eu percebi que mesmo quando você não me via, você me amava. E isso foi ainda pior, porque significava que todo aquele ódio que eu havia acumulado era baseado em mentiras que eu havia contado a mim mesmo. Naquela sala de prisão, cercado por outras visitas familiares, por histórias de outras famílias quebradas, meu filho e eu finalmente nos entendemos. Não foi uma reconciliação. Não foi um perdão. Mas foi um entendimento. Um reconhecimento de que havia falhas de ambos os lados. Que havia comunicação que não havia acontecido. Que havia amor que não havia sido expresso de forma clara. Eu estou fazendo terapia aqui, disse Lucas antes de nos despedirmos. Estou tentando entender por que fui tão destrutivo. Por que deixei que meus sentimentos se transformassem em crimes? Eu não estou esperando que você me perdoe, mas eu queria que você soubesse que eu reconheço agora que você fez o melhor que podia com o que você tinha. Quando saí daquela prisão, eu não me sentia melhor exatamente, mas sentia-me diferente. Como se uma porta tivesse se fechado e outra tivesse começado a se abrir, porque finalmente eu havia ouvido a verdade completa. E talvez, apenas talvez, aquela verdade nos permitiria, eventualmente, curar. Depois daquela visita à prisão, tudo ficou diferente. Não melhor, apenas diferente. Porque agora eu havia entrado em uma nova fase do sofrimento.
A fase onde eu tinha que lidar com a verdade de que havia negligenciado meu filho de uma forma tão profunda que ele havia acumulado ódio suficiente para planejar meu assassinato. Aquelas palavras de Lucas ecoavam constantemente em minha mente. Você nunca me viu. Thomas era o bom filho. Eu era apenas o que sobrou. Cada frase era um golpe que eu remoía repetidamente, como se remoendo pudesse de alguma forma mudar o passado. Comecei a procurar por sinais que eu havia perdido. Sinais que agora pareciam gritantes em retrospecto. Havia um dia em que Lucas tinha 16 anos e havia tentado conversar comigo sobre ficar triste o tempo todo. Eu havia dito algo como: todos ficamos tristes às vezes, Lucas. A vida é assim. E ele nunca mais tentou falar comigo sobre aquilo novamente. Havia um período em que sua nota na escola havia caído drasticamente. Eu o havia culpado por não tentar o suficiente, ao invés de questionar o que realmente estava acontecendo. Havia tantos momentos em que ele havia estendido a mão, e eu havia estado tão perdida em meu próprio luto que não havia visto. A culpa não era mais apenas uma emoção. Havia se tornado uma presença física. Eu acordava com ela no peito, dormia com ela, vivia cada dia carregando aquele peso. Marcou uma sessão com uma terapeuta. Seu nome era Doutora Ribeiro, e ela tinha aquele tipo de presença que te faz saber imediatamente que você pode contar a ela coisas horríveis. Quando entrei em seu consultório pela primeira vez, comecei a chorar quase imediatamente. Eu criei um filho que tentou me matar, disse eu, e aquelas palavras saíram como um grito primordial. Meu próprio filho. Como eu posso viver sabendo aquilo? Doutora Ribeiro não respondeu imediatamente. Ela simplesmente me deixou chorar durante alguns minutos. Quando finalmente falou, sua voz era gentil, mas direta. Você criou um filho que estava sofrendo e que você não viu, disse ela. Isso não faz você culpada de tentar matá-lo. Isso faz você humana. Faz você uma mãe que estava a lidar com seu próprio trauma e que perdeu a capacidade de ver além de sua própria dor. Mas eu deveria ter visto, respondi. Eu era a mãe. Era minha responsabilidade. Sim, concordou Doutora Ribeiro. Você tinha uma responsabilidade. E você falhou naquele aspecto. Mas responsabilidade não é a mesma coisa que culpa absoluta. Você é um ser humano imperfeito que estava fazendo o melhor que podia em um período muito difícil. Isso não o torna uma mãe má. Torna você alguém que cometeu erros. Nos meses que se seguiram, passei a explorar aquela culpa através da terapia. Doutora Ribeiro me fez entender várias coisas. Uma delas era que eu havia absorvido uma quantidade de culpa que não me pertencia completamente. Sim, eu havia falhado em não ver os sinais de depressão em Lucas. Mas Lucas era um adulto agora. Ele também tinha responsabilidade por suas ações. Ele havia escolhido não procurar ajuda. Ele havia escolhido permitir que seus sentimentos evoluíssem para ressentimento. Ele havia escolhido cometer um crime. Mas havia outras culpas que sim me pertenciam. A culpa de ter negligenciado meu filho após a morte de seu irmão. A culpa de ter sido tão egoísta em meu luto que não percebi que ele estava se afogando também. A culpa de ter comparado ele com Thomas mais de uma vez, mesmo que sem intenção de magoar. A questão, disse Doutora Ribeiro durante uma de nossas sessões, não é se você é culpada. A questão é o que você vai fazer com essa culpa agora. Você vai permitir que ela a consuma? Ou você vai permitir que ela a ensine? Aquela pergunta mudou algo em mim, porque de repente, a culpa tinha um propósito além de apenas me fazer sofrer. Ela poderia se transformar em crescimento. Comecei a fazer coisas que me assustavam. Liguei para outras mães que conhecia, mães de adolescentes, e simplesmente perguntei se elas viam seus filhos, se elas realmente sabiam quem eles eram, se elas conseguiam colocar de lado suas próprias vidas por um momento e ouvir o que seus filhos precisavam dizer. Algumas mães ficaram defensivas. Outras começaram a chorar, reconhecendo que elas também não estavam vendo seus próprios filhos. Eu comecei a voluntariar em um centro de saúde mental. Trabalhei com adolescentes que estavam lutando com depressão, adição, ansiedade. E cada dia que eu estava lá, vendo esses jovens sofrendo, eu pensava em Lucas.
Pensava em como ele havia sido aquele adolescente. Pensava em como, se ele tivesse tido uma mãe que estivesse presente, que estivesse realmente vendo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas aquele pensamento também me levava a um lugar perigoso. Um lugar onde eu desejava poder voltar no tempo e mudar as coisas. E Dra. Ribeiro me ajudou a entender que aquele era o caminho para a loucura. Você não pode mudar o passado, disse ela. Mas você pode honrar o presente deixando esse trauma transformá-la. Não em uma vítima, mas em alguém que entende. Alguém que pode ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que você cometeu. Roberto, durante tudo aquilo, foi meu pilar. Ele havia sido envenenado pelo nosso próprio filho. E mesmo assim, ele estava preocupado comigo. Havia noites em que eu o encontrava acordado, olhando para nada em particular, processando seu próprio trauma. Nós perdemos um filho, disse ele uma noite. Entendo que você estava luto quando Lucas era jovem, mas agora você percebe que nós perdemos 2 filhos? Thomas para a morte. E Lucas para a escuridão dentro dele. Aquela observação era devastadora porque era verdadeira. Eu havia perdido ambos meus filhos. Um para a tragédia, outro para consequências de negligência. Mas conforme continuei na terapia, conforme continuei processando, comecei a aceitar que havia um terceiro filho também, que precisava de cuidado. Aquela criança dentro de mim. A criança que havia perdido seu filho mais jovem de forma súbita. A criança que havia se dissociado completamente do mundo para não sentir a dor. Aquela criança também havia sido negligenciada. E aquela criança dentro de mim também merecia cura. O ano que se seguiu após aquela visita à prisão foi o ano em que eu aprendi a estabelecer limites. Não apenas com Lucas, mas comigo mesma também. A terapia com Dra. Ribeiro se tornou meu refúgio semanal. Um espaço onde eu podia ser completamente vulnerável, onde eu podia explorar meus medos sem julgamento, onde eu podia finalmente começar a colocar as peças de mim mesma de volta junto. Uma das coisas mais importantes que Dra. Ribeiro me ensinou foi sobre a diferença entre responsabilidade e culpa obsessiva. Sim, eu havia falhado em ver Lucas quando ele era jovem. Sim, eu havia sido negligente após a morte de Thomas. Mas não, eu não era responsável pelos crimes de Lucas. Não era minha culpa que ele tivesse escolhido tentar me envenenar. Aquela era uma escolha dele. Uma escolha que ele havia feito como um homem adulto. Você pode reconhecer seus erros, disse Dra. Ribeiro durante uma sessão, sem permitir que eles definam completamente quem você é. Você é mais do que seus fracassos como mãe. Aquela afirmação foi revolucionária para mim, porque durante tanto tempo, minha identidade havia sido apenas mãe. Mãe de Thomas que havia morrido. Mãe de Lucas que havia tentado me matar. Mãe fracassada. Mãe negligente. Mãe culpada. Mas quem era Mariana fora daqueles papéis? Comecei a descobrir. Roberto, quando completou sua recuperação física, sugeriu algo que eu não esperava. Ele sugeriu que nós saíssemos de nossa casa. A casa onde Lucas havia trazido o chocolate envenenado. A casa onde meu marido havia quase morrido. A casa que havia se tornado um símbolo de trauma. Vamos viajar, disse ele. Por meses. Vamos deixar isso tudo para trás temporariamente. Vamos lembrar por que nos casamos em primeiro lugar. Aquela sugestão teria sido absurda 1 ano atrás. Mas agora, após meses de terapia, após começar a aceitar que não podia controlar ou salvar Lucas, após começar a estabelecer limites firmes, aquela sugestão pareceu perfeitamente sensata. Alugamos um imóvel em Portugal por 3 meses. Portugal. Um lugar que não tinha memórias traumáticas. Um lugar onde Roberto e eu poderíamos simplesmente ser 2 pessoas que se amavam, sem o peso de todo o resto. Os primeiros dias foram estranhos. Eu não sabia como relaxar. Meu corpo ainda estava em modo de alerta, como se estivesse esperando outra tragédia. Mas gradualmente, conforme passávamos os dias caminhando por ruas antigas em Lisboa, comendo frutos do mar frescos, conversando de verdade com nosso marido pela primeira vez em anos, algo dentro de mim começou a se descongelar. Em Portugal, longe de telefones e de obrigações,
Roberto me perguntou algo que eu nunca havia considerado. Você quer tentar reconstruir nossa relação? Perguntou ele uma noite, enquanto nós assistíamos o pôr do sol sobre o Tejo. Porque você sabe que a gente foi ignorando um ao outro por anos. Nós fomos dois estranhos vivendo na mesma casa. Sim, respondei, e pela primeira vez em muito tempo senti uma sensação de esperança genuína. Sim, eu quero. Aquela reconstrução começou com coisas simples. Conversas reais, piadas, memórias compartilhadas de tempos melhores. Lentamente, Roberto e eu nos relembramos de por que tínhamos nos escolhido 25 anos atrás. Quando retornamos ao Brasil após os 3 meses, não voltamos para nossa casa antiga. Alugamos um apartamento novo em um bairro diferente, um lugar que não tinha fantasmas. Um lugar que era apenas nosso, sem memórias de Lucas, ou Thomas, ou de qualquer trauma. Continuei com minha terapia com Dra. Ribeiro. Mas agora, tinha espaço emocional para outras coisas também. Comecei um grupo de apoio para mães de adolescentes com problemas de saúde mental. Não estava lá para ditar respostas. Estava lá para ouvir, para validar, para dizer você não está sozinha nisto. Fiz amigos novos, pessoas que não sabiam sobre Lucas ou sobre o envenenamento. Pessoas que simplesmente gostavam de mim como Mariana. Não como a mãe cujo filho tentou matá-la, ou a mulher que sofreu uma tragédia. Apenas Mariana. Aprendi que não podia salvar Lucas. Que não podia arrumar meu relacionamento com ele apenas desejando que fosse diferente. Que a responsabilidade de sua reabilitação era dele, não minha. E mais importante, aprendi que estabelecer aquele limite não me tornava uma mãe ruim. Tornava-me uma mulher que estava se recusando a se afogar. Uma noite, quase 2 anos após o envenenamento, eu estava conversando com Dra. Ribeiro sobre como eu me sentia agora. Eu estou bem, disse eu, e surpreendentemente era verdade. Não estou feliz sobre o que aconteceu, nunca vou estar, mas estou em paz com o fato de que não posso mudar o passado. Posso apenas viver o presente de uma forma que seja saudável para mim. Isso é sábio, respondeu Dra. Ribeiro. Você aprendeu talvez a lição mais difícil de todas. Que às vezes, amar alguém significa deixá-los ir. Eram quase 3 anos após o envenenamento quando recebi a carta. Ela chegou em um envelope branco simples, com meu nome escrito em uma caligrafia que eu reconhecia. A caligrafia de Lucas, mas diferente, mais calma, mais deliberada, como se cada letra tivesse sido escrita com intenção e cuidado. Meu primeiro instinto foi não abrir. Havia ainda uma parte de mim que associava Lucas com perigo, com traição, com uma dor tão profunda que eu não tinha certeza de estar pronta para revivê-la através de suas palavras. Mas eu tinha aprendido em terapia que, às vezes, enfrentar as coisas que nos assustam é o único caminho para a liberdade verdadeira. Abri a carta. A letra começava assim: Querida mãe, não espero que você responda a esta carta. Depois de tudo que fiz, não tenho o direito de esperar nada de você, mas precisei escrever isto. Precisei colocar no papel tudo o que estou sentindo, tudo o que estou compreendendo agora, porque guardando dentro de mim seria uma forma de manter o veneno dentro de mim. Estou aqui há quase 3 anos. 3 anos para pensar, para processar, para finalmente entender a profundidade do que eu tentei fazer. Parei de ler e respirei fundo. Meu coração estava acelerado. Continuei. Você vem visitando e você é gentil, mas eu vejo em seus olhos que você ainda está ferida. E como você não estaria? Seu próprio filho tentou matá-la. Não há nada que eu possa dizer que mude isso. Não há palavras suficientes. Mas estou em um programa aqui. Um programa de reabilitação psicológica que começou há 2 anos. Levou um tempo para eu estar pronto. Levou um tempo para eu aceitar que o que eu fiz não era culpa de mais ninguém. Não era sua culpa por não me ver quando Thomas morreu. Não era culpa de Helena por não estar feliz comigo. Não era culpa do universo, ou da sorte, ou de qualquer outra coisa. Era minha escolha. Eu escolhi ressentimento. Eu escolhi permitir que minha dor se transformasse em ódio. Eu escolhi tentar envenenar minha mãe. Aquela foi uma escolha minha. E estou começando.
apenas começando a aceitar responsabilidade por ela. Lágrimas começaram a cair pelo meu rosto conforme eu lia. O programa aqui trabalha com reabilitação emocional, com processamento de trauma, com perdão. Não apenas perdão dos outros, mas principalmente perdão de nós mesmos. Estou aprendendo que o que eu sentia em relação a você não era realmente sobre você, era sobre mim. Era sobre não conseguir processar a morte de Thomas. Era sobre culpar você por estar imersa em seu próprio luto em vez de estar disponível para mim. Mas você sabe o quê? Você era humana. Você estava sofrendo também. E quando Thomas morreu, você não apenas perdeu um filho, você perdeu uma parte de si mesma. E enquanto você estava tentando encontrar essa parte novamente, você não viu que eu também havia perdido meu irmão. Que eu também estava perdido. Mas agora, na terapia que estou fazendo aqui, estou aprendendo que aquela dor minha, aquela dor legítima e real, não deveria ter se transformado em uma tentativa de homicídio. Existiam outras escolhas. Eu poderia ter procurado ajuda. Poderia ter dito, mãe, eu estou sofrendo. Poderia ter simplesmente deixado você em paz ao invés de tentar destruir você. Eu coloquei a carta no meu colo e chorei. Não era o choro desesperado que eu estava acostumada. Era um choro diferente. Um choro que havia alívio nele. Eu não estou expectando perdão, continuava a carta. Não acho que mereço perdão, mas estou esperando poder um dia olhar para você sem aquele ódio dentro de mim. Estou esperando poder ser alguém que você não tenha medo de. Alguém que você possa talvez não amar novamente, mas pelo menos não desprezar. Estou fazendo isso pelo programa. Estou fazendo isso por mim. Mas também estou fazendo porque você é minha mãe. E mesmo que eu tenha passado anos tentando destruir aquele fato, ela é verdade. Você me criou. Você me alimentou. Você cuidou de mim. E aquela é uma dívida que eu não poderei nunca pagar completamente. Mas estou tentando pagar de todas as formas que posso. O programa aqui me deu esperança. Esperança de que eu posso ser mais do que alguém que tentou matar sua mãe. Esperança de que existe reabilitação verdadeira possível. Se você ler esta carta e decidir que não quer nada a ver comigo nunca mais, eu entendo completamente. Você tem todo o direito. Mas se houver uma pequena parte de você que possa um dia considerar uma reconciliação, não agora, mas um dia, eu gostaria de saber. Com todo o respeito, Lucas. Coloquei a carta no meu colo. Ela estava dobrada e redobrada. Havia marcas de lágrimas na página. Lucas havia chorado enquanto escrevia aquilo. Podia ver isso. Não respondi imediatamente, porque ainda havia tanta dor ali, tanta confusão, tanta incerteza sobre se este era simplesmente outro jogo, outra forma de Lucas tentar manipular sua mãe. Mas pela primeira vez, havia também uma pequena abertura, uma pequena possibilidade, uma pequena esperança de que talvez, apenas talvez, meu filho estava realmente tentando mudar. Guardei a carta na minha gaveta de cabeceira. Algumas noites, a retirava e lia novamente. E cada vez que lia, sentia coisas diferentes. Esperança, dúvida, medo, tristeza. Talvez até um pequeno lampejo de algo que poderia, eventualmente, se transformar em perdão. Mas não hoje. Hoje eu apenas sentia. Levou mais um ano para eu responder à carta de Lucas. Um ano inteiro. Durante aquele tempo, continuei com minha terapia com Dra. Ribeiro. Continuei vivendo minha vida. Continuei cicatrizando. E conforme o tempo passava, algo mudou dentro de mim. Não foi uma mágica. Não foi um momento de revelação. Foi lento. Era incremental. Era como o processo de um ferimento cicatrizando. Lento, mas inevitável. Um dia, sentada em meu consultório de terapia, Dra. Ribeiro perguntou-me algo que mudou tudo. Você acha que consegue perdoar Lucas? Meu primeiro instinto foi dizer não. Porque perdoar Lucas significaria aceitar o que ele havia feito. Significaria dizer que, de alguma forma, estava tudo bem. Significaria diminuir a gravidade de sua ação. Mas conforme pensei nisso, perceber que havia sido ensinada uma definição completamente errada de perdão. Perdoar não é dizer que está tudo bem, explicou Dra. Ribeiro quando percebi minha confusão. Perdoar é simplesmente soltar o ódio que você tem mantido.
Porque aquele ódio está prejudicando a você, não a ele. Ele está preso em uma cela. Você está presa em uma cela de ódio. Aquelas palavras ecoaram profundamente. Comecei a processar aquilo. E após várias semanas de reflexão, entendi algo revolucionário. Eu podia perdoar Lucas sem absolutamente aceitar o que ele havia feito. Podia soltar o ódio e ainda estabelecer limites inquebrantáveis. Podia ter compaixão por ele como pessoa e ainda recusar-me a permitir que ele machucasse meu bem-estar. Escrevi minha resposta à carta dele. Levou horas. Reescrevi várias vezes. Porque encontrar as palavras certas para comunicar tanta complexidade emocional não era simples. Querido Lucas, li sua carta muitas vezes. Cada leitura trouxe emoções diferentes. Raiva, dúvida, tristeza e depois, finalmente, algo que se parecia com compreensão. Você está certo sobre várias coisas que você escreveu. Eu falei você quando estava luto, Thomas. Você estava sofrendo e eu não vi. E nós dois pagamos pelo custo daquela negligência. Mas você também está certo sobre uma coisa mais importante. Aquela escolha de tentar me envenenar foi sua. Não foi minha culpa. Não foi culpa de Thomas. Não foi culpa de ninguém além de você. Estou escrevendo para te dizer que estou tentando perdoar você. Não porque você merece perdão. Você pode não merecer. Mas porque eu mereço estar livre do ódio que tenho mantido. Portanto, aqui está o que eu vou fazer. Vou abrir a porta para uma possível reconciliação no futuro. Mas vou fazer isso em meus termos. Nós não seremos uma família normal. Você não será o filho que eu queria que fosse. E eu não serei mais a mãe que se sacrifica por você. Se e quando você sair daqui, quando verdadeiramente demonstrar mudança consistente, talvez possamos conversar, talvez possamos reconstruir algo, mas não será como era antes. Será algo novo, algo mais honesto, algo baseado em limites reais. Enquanto isso, não vou visitar você regularmente. Não vou responder cartas frequentemente. Não vou fazer nada que me coloque de volta naquela posição de sacrifício de mim mesma pela sua aprovação ou pelo seu bem-estar. Você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que fazer seu próprio trabalho de cura. Porque aquela não é mais minha responsabilidade. Mas sim, Lucas, eu estou tentando perdoar você. Por mim, não por você. Com compaixão, mas com limites, Mariana. Quando enviei aquela carta, senti algo diferente. Não foi alívio completo, mas foi algo próximo. Era liberdade. Era a liberdade de poder dizer a verdade sem ter que suportar o peso emocional de tentar salvar meu filho. Os anos que se seguiram transformaram minha vida de maneiras que eu não esperava. Roberto e eu renovamos nosso voto de casamento em um vinhedo em Portugal. Não porque tínhamos resolvido todos os nossos problemas, mas porque havíamos escolhido uma ao outro, completamente, sabendo que eram pessoas imperfeitas. Continuei meu trabalho voluntário no Centro de Saúde Mental. Comecei a escrever sobre minha experiência. Não um livro, apenas artigos, apenas histórias que poderiam ajudar outras pessoas a entender que, às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir. Que ser mãe não significa sacrificar sua sanidade mental. Que você pode amar seu filho e ainda estabelecer limites inquebrantáveis. Recebi mensagens de mulheres que se identificaram com minha história. Mulheres que estavam em situações abusivas com seus filhos. Mulheres que haviam perdido a si mesmas na maternidade. Mulheres que agora entendiam que podia haver reconciliação sem sacrifício próprio. E aquela foi talvez a coisa mais terapêutica de todas. Saber que meu trauma, meu sofrimento, minha luta, estava ajudando outras pessoas a reclamar suas próprias vidas. Lucas foi libertado da prisão 5 anos após sua condenação. Fez terapia consistente. Continuou seu programa de reabilitação mesmo depois de sair. Entrou em contato comigo alguns meses depois de sua libertação. Concordei em um café. Apenas um café. Sem promessas demais. Quando o vi, ele havia mudado. Seus olhos eram diferentes. Ainda havia dor ali, mas era uma dor que ele estava processando. Não uma que estava tentando infligir em outros. "Oi, mãe", disse ele, e não havia expectativa naquela saudação. Havia apenas humildade. "Oi, Lucas", respondi, e minha voz foi firme, mas gentil,
Nós conversamos durante 1 hora, não sobre o passado, sobre o presente, sobre suas esperanças para o futuro, sobre sua reabilitação contínua. E conforme conversávamos, eu percebi algo importante. Não era meu trabalho salvá-lo. Meu trabalho agora era apenas ser eu mesma. Uma mulher que havia aprendido que amor verdadeiro, amor de mãe, não significa se sacrificar completamente. Significa amar alguém o suficiente para permitir que eles sofram as consequências de suas próprias escolhas. Quando nos despedimos naquele dia, Lucas estendeu a mão para um abraço. Mas eu hesitei, porque ainda havia limites, ainda havia feridas, ainda havia cautela. Talvez um dia, disse eu, mas não hoje. E Lucas simplesmente assentiu, porque ele finalmente entendia, finalmente compreendia que uma mãe que estabelecia limites era uma mãe que se amava, e que era a coisa mais saudável que ele havia testemunhado.